Olá, tô vindo aqui fazer mais esse vídeo reflexivo sobre um tema que eu dividi em duas etapas, parte 1 e parte 2, em textos no feed do Instagram, sobre as doses de veneno, sobre as doses de veneno que a gente toma na vida, seja imposta pelos outros, e a gente aceita ou seja fabricada por nós mesmos, né? Então, e a gente decide se a gente quer continuar tomando esses venenos ou não. Bom, esse tema surgiu assim, eu escutando um podcast muito interessante, e a pessoa dizia assim: se você coloca uma bacia cheia de água e pinga uma gota de veneno, aquela bacia ela vai continuar intacta, né? Ela vai ter aquela dosinha de veneno e aquela água não vai estar contaminada. Mas se todos os dias, se todos os momentos, a gente for pingando mais gotinhas e gotinhas de água, num tempo de semanas, meses, anos, a bacia toda vai estar contaminada. E aquela água assim ingerida vai ser totalmente prejudicial a qualquer pessoa que tome, vai ser inclusive letal. Não é? E assim são as emoções não trabalhadas. As emoções, elas são para ser sentidas. Todas as emoções, elas têm função. O medo tem função de nos proteger, a raiva tem a função de nos tirar do lugar no que a gente não quer, a tristeza tem a função de fazer a gente olhar para dentro e modificar o que for necessário. Então, as emoções são para ser sentidas, acolhidas, entendidas e trazer mensagens, né? Trazer aprendizados com ela para mudar a nossa vida. Então, elas interferem no nosso estado mental e muito, né? Quantas vezes você amanhece super bem, né? E de repente acontece alguma coisa, leva uma fechada de alguém no trânsito e simplesmente o seu dia fica péssimo, porque a partir dali você sente tanta raiva, tanta vontade de esganar aquele outro motorista, que acabou o seu dia. E o seu estado mental simplesmente muda de lado, assim, vai para um oposto. O dia que ia ser tranquilo, que ia ser de paz, na verdade ele começa a se tornar um tormento, porque aí a partir daí tudo vai começando a dar errado, porque o nosso estado mental, ele só permite que a gente veja o que tem sintonia com ele. Então, se o meu estado mental for de tranquilidade, de paz, e eu pretendo que ele continue assim, e eu faço um propósito de que não, hoje nada vai estragar meu dia, a gente vai até ter as adversidades, mas a gente não vai se deixar contaminar por essas adversidades. Olha aí os venenos, né? Então, e a gente sabe que o nosso estado mental, ele vai mexer com a nossa respiração, que vai mexer com o nosso batimento cardíaco, que vai mexer com a nossa pressão sanguínea, e olha aí a quantidade de hormônios jogado no nosso organismo desnecessariamente, não é? Então, a gente precisa começar a entender que algumas doenças que a gente tem, algumas emoções que na verdade a gente se agarra a elas, vai trazendo pra gente ansiedade, vai trazendo pra gente uma depressão. Não estou falando de causas químicas, estou falando de causas emocionais de estado mental. Que, claro, pode lá desencadear em causas químicas, né? Mas eu não estou falando daquela pessoa que realmente está com uma taxa muito baixa de algum transmissor e aí precisa de alguma medicação para poder auxiliar nessa mudança, né? Tô falando daqueles estados mentais que a gente consegue gerenciar no nosso dia a dia, porque a gente consegue gerenciar. Isso é uma coisa extremamente importante, né? Então, a interpretação das coisas que acontecem na nossa vida,
a forma como a gente interpreta o nosso sonho que a gente teve à noite, essa fechada no trânsito, aquele colega meio mal-humorado que chegou e não falou bom dia, ou que falou um bom dia diferente, tudo isso vai depender da nossa interpretação para o nosso estado mental. Então, cabe a nós pensar, eu quero entrar nessa batalha? Porque existe isso, né? As batalhas que a gente quer ou não participar delas, né? Eu quero entrar nessa batalha? Eu quero transformar isso numa luta? Vale a pena eu entrar nessa batalha? Vai modificar algo na minha vida nesse momento? Porque se for algo que for necessário, não. Eu preciso ter esse conflito aqui com essa pessoa, porque isso aqui vai mudar a forma como eu me posiciono nessa empresa, ou como eu me posiciono dentro da minha casa, com a minha família. Isso, ok. Mas vale a pena eu ficar numa batalha inglória, né? Aquela que ninguém vai ganhar e que vão ficar aquelas discussões eternas e que nada vai modificar. Até porque a gente só modifica a gente não consegue modificar o outro, né? Então, são essas batalhas que eu penso que são venenos, que a gente toma, a gente fabrica na nossa vida e a gente toma. Mas tem também os venenos que vêm de fora, não é? Aquela pessoa que a gente simplesmente tá bem, a gente vai pro trabalho, tá tudo bem, o trânsito correu de boa, a gente chega no trabalho, a gente encontra um amigo e aquela pessoa joga em cima da gente 1 milhão de frustrações. E aí quando a gente termina de conversar com aquela pessoa, a gente tá com o ombro tão pesado, tá com a coluna tão... Ai meu Deus, o que aconteceu? Como se a gente tivesse sido atropelado por um caminhão. De ouvir a frustração e a reclamação das pessoas. E não é que a gente não tenha que ter uma escuta afetiva com as pessoas que a gente gosta, não. A gente pode ter e a gente deve ter, mas a gente precisa aprender a não ser esponja. A gente precisa entender que aquele desabafo daquela pessoa, a gente pode simplesmente escutar. Se eu consigo trazer alguma solução para a vida daquela pessoa, se ela assim quiser, porque nem sempre ela quer. Às vezes ela só quer falar, jogar as frustrações e qualquer coisa que você vai oferecer para ela, ela vai arrumar uma desculpa e vai dizer não vou, não dá, não consigo, não é a hora e tal. Ou você pode sim, só escutar e não trazer para você. Entender que aquelas frustrações, que aquela reclamação é dela, não é sua. E que a sua vida, você age de forma diferente, que você age para solucionar as coisas, não é? Ou não deixa chegar num nível que você precise ficar nesse grau de frustração. Então, ou aquelas críticas que a gente às vezes recebe como, ai, olha, estou te fazendo uma crítica construtiva. Que algumas vezes, sim, pode até ser uma crítica construtiva, de pessoas que querem ver você crescer. Porque muitas vezes a gente escuta uma crítica construtiva de alguém que não quer te ver bem. E que até quer te ver bem, mas não vê melhor do que ela. E quando você demonstra que você tá bem, a pessoa fala, ai, olha, se eu fosse você, eu pensava bem. E esses venenos a gente também tem que observar se a gente quer tomar essas doses, né? Se vale a pena a gente levar aquela opinião daquela pessoa, que, né, talvez nem nos conheça tanto para dar a opinião dela sobre nós, para poder se abrir para a opinião dela na nossa vida e inclusive direcionar algumas ações da nossa vida, né? Então essas doses de veneno a gente pode se livrar. Existem outras que a gente não pode, né? Então vamos ficar com as que a gente não pode, não é? As outras que a gente pode gerenciar esse sentimento que a gente vai ter com essas pessoas, a gente precisa trabalhar, perceber se realmente vale a pena a gente escutar, a gente direcionar, né? Então, não sejamos esponja, não, né?
vamos gerenciando aí essas emoções, que eu acho que é um caminho muito bom, né? Que nos ajuda a levar uma vida mais leve e com maior bem-estar. Agora, espero que tenha feito sentido para vocês e agora vamos fazer um exercício de respiração para que a gente trabalhe melhor essas nossas emoções. Pode sentar, deixar a coluna ereta, encostada numa poltrona, na cama, no sofá, na cadeira mesmo. Fecha os olhos, respira lentamente 3 vezes, puxa bem devagar, enchendo bastante o pulmão. Solta lento. Inspira mais uma vez, enche o pulmão. Solta mais uma vez. Última vez, inspira. Solta lentamente. E vamos imaginar, visualizar uma pirâmide à nossa volta, começando com a ponta dela em cima das nossas cabeças e a base dela abaixo dos nossos pés. E essa pirâmide, ela é translúcida. E lá na ponta dela, acima da nossa cabeça, a gente enxerga um ponto em que é aberto. E que vai descendo lá do alto, do céu, do nosso eu superior, da fonte da criação divina, uma luz, um faixo de luz lilás. E vai entrando por esse ponto aberto acima da pirâmide. E vai tomando conta das laterais da pirâmide, dos lados, chegando até a base. Essa é a cor da transmutação. Estamos transmutando os nossos sentimentos, elevando a vibração de onde a gente está e da gente mesmo. E então, lá de cima, começa a vir um facho de luz branco, leitoso, que vai entrando pela abertura da pirâmide, vai tomando conta dos lados da pirâmide, chegando até a base. E a cor branca é a cor da purificação. Depois que nós transmutamos, agora nós vamos purificar as nossas emoções, a nós mesmos, nosso ambiente. E vai mudando lá em cima, vindo lá do alto. A cor branca vai se tornando dourada. Um dourado brilhante que vai descendo lá do alto da fonte da criação, do nosso eu superior. E vai entrando pela pirâmide e vai tornando a nossa pirâmide toda dourada, descendo essa cor até a base. A cor dourada é a cor da proteção. Então transmutamos, purificamos
E agora protegemos a nós mesmos, os nossos sentimentos, o nosso cérebro, mente, o nosso coração, o nosso ambiente e as nossas relações com o mundo externo. E aos poucos nos preparando para voltar. Vamos mexendo devagar os dedos dos pés, das mãos. Vamos colocando ainda de olhos fechados as palmas das mãos unidas. Vamos esfregando, esfregando até que elas fiquem aquecidas. E quando elas estiverem aquecidas, coloque em forma de concha na frente dos olhos. E só então, devagar, abra os olhos dentro dessa concha e vai voltando à presença aqui e agora. Espero que tenha feito sentido para você, espero que você aproveite esse momento de relaxamento, de reflexão e leve com você mais esse aprendizado. Obrigada.